Oi, gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o Diário de Anne Frank. Eu já li esse livro muitos anos atrás, mas eu reli para fazer essa resenha. E é que mesmo quem nunca leu o diário conhece a história da Anne Frank. Ela é um dos nomes e rostos mais lembrados do Holocausto. Então, todo mundo já deve ter, quem não conhece, não leu, conhece na história da Anne Frank e da família dela, que ficaram escondidos 2 anos e meio até para não serem deportados para campos de concentração. A primeira vez que esse livro foi lançado foi logo depois da guerra, em 1947. O pai da Anne Frank ficou com os direitos do diário porque ele foi o Otto Frank, foi o único sobrevivente do anexo e foi publicado em 1947. E só que passou essa edição aqui, a edição que ele, quando ele publicou, teve vários, ele cortou várias coisas no diário, ele editou, porque ele tirou partes que tinha assim, falava que a Anne falava dos moradores, dos avanços que ela tinha com os moradores e com a mãe dela. E também tirou partes que a Anne falava da sexualidade, né, da descoberta, né, da sexualidade e da menstruação, que era um tabu aparentemente nos anos 50, 40. Então, mas hoje nós temos uma edição completa, porque até a Anne, quando ela ouviu no rádio que iriam, depois da Segunda Guerra, publicar relatos de pessoas que estiveram da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, ela começou até a arrumar e acrescentar algumas coisas, sabe? Então, essa aqui que nós temos a edição de agora, a edição, né, que é completa, né, sem os cortes do Otto Frank. Bom, vamos começar para não demorar. Bom, a Anne Frank, o pai e a mãe, todos nasceram na Alemanha, mas por causa do antissemitismo, eles se mudaram para a Holanda. E na Holanda começou também um grande antissemitismo, né? E daí depois os alemães invadiram a Holanda e começou as diversas restrições. Começaram tipo, restringir os direitos deles. Por exemplo, não podia. Tinha que sair com a estrela, né? Da FIA aqui. Não podia andar de ônibus, não podia andar de carro, nem que fosse o seu próprio. Tinha um toque de recolher também. E a vida tá cada vez mais difícil e eles estavam, assim, ouvindo coisas, assim, de pessoas que estavam sendo transportadas em caminhões de gado para campos de concentrações, mas eles não sabiam exatamente bem o que acontecia, mas eles sabiam que era uma coisa muito ruim. Então eles foram pro esconderijo, eles foram mais cedo pro esconderijo porque receberam uma notificação, que a primeira eles pensaram que a notificação era pro pai da Anne, mas na verdade, deixa eu falar primeiro quem são a família da Anne Frank. O pai é o Otto Frank, ele tinha uma empresa de temperos e a mãe dela é Edith, e a irmã Margot, que é uns 3 anos mais velha que ela. Então, aparentemente o Otto teria recebido assim, essa carta de que era para ele ir comparecer e ir embora na estação, então era para ser levado, né, para campus. Só que depois daí a Anne descobriu que não era o pai dela que recebeu a carta, foi a irmã dela, Margot, de 16 anos. Daí eles resolveram, ele já tinha esse anexo secreto que eles estavam aos poucos assim se preparando, levando coisas aos poucos para lá. Daí eles decidiram ir logo lá para lá, né, porque, né, convocaram a Margot, então eles foram antes e esse anexo é no prédio onde o pai da Anne trabalha e tem embaixo um armazém, é uns 4 andares, tem o sótão, o armazém e o escritório no segundo, e eles tiveram a ajuda dos funcionários do Otto, que é o Sr. Kugler, Sr. Kleiman, as duas secretárias, a MIP, a BEP e o namorado da MIP. Então eles, né, tiveram que ir antes. E assim o anexo, ela explica bem aqui que ele era assim um local assim que se escondia atrás de uma estante de livros, né? Então esse anexo tinha alguns quartos a mais, então eles tinha outra família a morar com eles, que era os Van Pel. Eles têm outro sobrenome, não, Van Damme ela fala aqui, porque ela mudou os nomes não dos familiares dela, mas dos outros. Os Van Damme, e os Van Damme é a senhora Van Damme, senhora Agustine, Petronella, o nome que ela botou, mas é Agustine, o senhor Van Damme e o Peter Van Damme, um menino de 15, 16 anos.
Então, depois eles viram que tava assim, tinha mais um espaço para mais uma pessoa. Então, eles chamaram um amigo da família que é o Dussel, que é um dentista. E o Dussel, ele tinha. A Anne tinha muitas desavenças que o Dussel vivia discutindo com ele, achava ele extremamente irritante, ele demorava demais no banheiro, ele fazia muito barulho. E aqui mostra assim como que no início, né, eles estavam todo mundo se dando bem, mas depois a convivência, né? Imagina só você conviver com outra família no mesmo teto, sem poder sair de jeito nenhum, então acabava dando brigas, né? Briguinhas ali, aqui, ali, discussões. Então, nesse tempo que eles estavam lá, a Anne, ela leu muito, ela assim, ela queria, ela achava que de repente ela logo ia voltar para a escola, a expectativa da guerra terminar. Então ela lia muito, ela se interessava por história, por mitologia, não gostava muito de matemática, mas ela lia assim vorazmente, sabe? Todos eles liam bastante, mas ela lia, escrevia e ela decidiu que quando acabasse a guerra ela queria ser uma escritora e jornalista. Então ela lia de tudo, assim, tipo, uma menina assim bastante estudiosa que estava só esperando a guerra acabar para poder voltar para as aulas, para a escola. E ela sabia, né, que muita gente estava sendo deportada. Eles ouviam o rádio todo dia. Então eles sabiam, né, que do que estava acontecendo e eles queriam estar bem a par, né, do possível fim da guerra. Então eles viviam lá e no anexo tinha dois gatos que entravam lá, o Bosch e o Moshi, que eles gostavam muito. Porque a Anne, ela tinha uma gata que ela teve que deixar com os vizinhos quando ela foi pro anexo. Quando. Me esqueci de dizer que o diário da Anne ela ganhou no aniversário dela de 13 anos, mas foi antes de ir pro anexo secreto. Daí ela começou a escrever, né? E ela chama o diário dela de Kitty. Então, imagina só ficar. Eles viviam com medo de serem descobertos. Eles não podiam. Tal hora que tinha gente no escritório lá embaixo não podia dar descarga, não podia fazer barulho, não podia falar alto, até proibir a Margot de tossir de noite. Tipo, imagina viver, tinha que viver sempre em silêncio, cuidando para não fazer barulho. Não podia abrir as janelas, às vezes abria um pouquinho, mas só que alguém lá percebeu que a janela estava aberta. Então, tipo, era assim, muito difícil. Então, tipo, olha a situação que nós estamos, que as pessoas não conseguem, assim, ó, muita gente sai, tem que sair para trabalhar, mas tem gente que está saindo assim para fazer festa, agora para ir para nessa situação de pandemia, para ir para parques e passear sem necessidade, sair por aí bater perna sem necessidade. Então imagina só a Anne Frank, ela tem que ficar 2 anos e meio dentro desse anexo sem poder sair, porque se ela saísse isso significaria a morte para eles. Então eles tinham que ficar. E as pessoas aí com dificuldade de ficar 1 ano sem ir pra festa. Claro que a gente gosta de festa, mas né. Bom, voltando agora, né, pra história aqui. Como é que ela fala aqui que eles tinham na página 176? Que ela tinha vontade de ir pra fora, mas não dava, ela sabia que não dava. Acredite, se você ficasse trancada 1 ano e meio, acabaria achando demais. Mas os sentimentos não podem ser ignorados. Gostaria de andar de bicicleta, dançar, assoviar, olhar o mundo, me sentir jovem e saber que eu sou livre. Mas né, ela sabia, né, que não dava mesmo. Então, conforme foi passando o tempo, no início ela não ligava pro Peter, ela achava assim ele um menino assim sem graça, ok, né? Ele era muito quieto, ele dormia no sótão, o Peter. E ela tinha que dividir o quarto com o Dussel, que era muito barulhento, que ela não gostava, né? E o quarto era pequeno, porque acho que a Margot dividia com os pais dela, né? Então ela começou a ficar amiga do Peter, que é o filho dos Van Damme, e ela viu que ele era interessante, ele só era muito tímido e muito quieto. E essa amizade começou a nascer assim o primeiro amor da Amy. E eles ficavam conversando, ele passava o braço ao redor do ombro dela, ficava mexendo nos cabelos dela, até que um dia eles deram um beijo e então ficaram, né? E daí as pessoas, os familiares do anexo perceberam, né, a aproximação e falavam assim que se a guerra durasse mais 5 anos ia ter um casamento no anexo. A Anne ela tinha muita fé, sabe? Ela tinha muita fé de que eles iam sair disso e de que Deus não ia abandonar eles. E então ela se mantinha assim, estudando sempre, esperando, né? Até que ela faz 15 anos, em 1944, continua, né, escrevendo o diário. Uma coisa que ela escreve aqui na página 250, que é interessante, 250, que ela fala sobre
que eu achei interessante, que ela fala sobre... Deixa eu ver se é a página 350. Que ela fala sobre as mulheres, porque que ela era muito madura para a idade dela, e assim, não tanto no início, mas depois ela amadureceu muito, sabe? Por estar lá, e é como ela lia muito, ela se informava bastante, ela era assim uma pessoa muito instruída, ela amadureceu muito, então ela escrevia coisas assim que quando eu tinha meu diário ali com 17 anos eu não escrevia, sabe? Não tinha essa profundidade que ela tem aqui com 13, 14 anos. E daí ela fala que uma coisa que ela fala é sobre as mulheres, porque que as mulheres são consideradas inferiores. Uma das muitas perguntas que me incomodam é porque as mulheres eram vistas e ainda são como inferiores aos homens. É fácil dizer que isso é injusto, mas não basta. Realmente gostaria de saber o motivo dessa grande injustiça. Então ela pensava muito nessas coisas. Então ela fez 15 anos e eu vou falar para não me demorar, vou falar da última entrada de diário dela, que foi em 1º de agosto de 44. O que ela escreveu, a última parte que ela escreveu assim, ó. Tento achar um modo de me transformar no que gostaria de ser e no que poderia ser se não houvesse mais ninguém no mundo. Essa foi a última vez que ela escreveu no diário, porque uns dias depois do 4 de agosto, mais precisamente, descobriram o anexo secreto e levaram presos os 8 moradores do anexo. Depois foram transferidos para campos de concentração. E nessas, né, o Sr. Kluger e o Kleiman, que ajudavam eles, foram presos, a MIP e a BEP não. E então a MIP, que era secretária, ela pegou e guardou o diário. Depois da Segunda Guerra, quando ela viu que a Anne realmente não tinha sobrevivido, ela deu o diário pro pai dela. A BEP, a MIP, ela morreu com uns 100 anos, acho que nos anos 90, talvez. Então eles foram, aí começa a pior parte, eles foram para campos de concentração. E o único sobrevivente foi o pai, o Otto Frank. O que fala é que o senhor Van Damme, ele morreu, foi o primeiro a morrer. Em 1944 ele foi mandado para a câmara de gás. A mulher dele morreu, a senhora Van Damme, acho que no ano seguinte. Ela estava no mesmo, eles separaram homens e mulheres. Ela estava no mesmo campo que a Anne, a Margot e a Edith, que é a mãe da Anne. Eu preciso falar que... não preciso falar. Daí o Peter, né, também, acho que ele tinha uns 18 anos já quando ele morreu. Ele participou de uma marcha da morte, depois ele morreu lá no campo de concentração. Aí ele estava em Auschwitz e a Margot, elas foram para Bergen-Belsen. E a mãe delas ficou lá no outro campo, ficou tipo para trás no outro campo, separada das filhas. Não foi convocada para ir para esse campo. E aqui no livro, esqueci de falar, a Anne, ela não se dava muito bem com a mãe dela, ela estava muito melhor com o pai dela, tanto que ela contava tudo pro pai dela sobre o Peter, algumas perguntas sobre sexualidade, tipo, ela falava umas coisas assim tristes sobre a mãe dela, umas coisas assim que a gente fica triste porque a mãe dela, a gente vê no final, a mãe dela morreu assim, tentando, assim, tipo, quando as filhas foram transportadas pro outro campo, ela não comia, ela guardava tudo que davam para ela comer, para quando ela visse as filhas dela, ela dar para as filhas. Então ela morreu, né, pensando de fome, pensando nas filhas, né? Então é muito triste, né, que elas não tenham se dado, que a Anne não gostasse muito, né? Então é muito triste essas partes. E daí a Edith morreu e o Dossel, que é o dentista, também morreu em 45. E a Margot e a Anne, né, separadas da mãe, elas ficaram doentes, teve essa epidemia de tifo. A Margot, sabe-se que a Margot morreu primeiro e uns dias depois a Anne, mas quem viu a Anne, que viu ela naqueles últimos dias, algumas amigas delas que sobreviveram, falaram que ela estava totalmente sem esperança, que ela achava que a família dela toda tinha morrido e que ela não queria mais viver. Então, alguns dias depois ela morreu. Eles não têm certeza se ela tinha 15 anos, ela ia fazer 16 em junho. Eles não têm certeza se ela morreu no fim de fevereiro ou ali em abril, mas naquele mesmo ano, né? Os campos, uns meses depois, foi libertado, né? Mas é triste porque ela morreu sozinha, quer dizer, ela estava com outras pessoas, mas a irmã dela já tinha morrido, então ela estava totalmente sem esperança. É muito triste, muito pesado. E bom, então depois da Segunda Guerra, quando o Otto viu que ele
soube que a mulher dele tinha morrido, ele estava com esperança de encontrar as filhas, depois descobriu que as filhas também não tinham resistido. Ele, o único sobrevivente, ele publicou o diário da Anne para divulgar a mensagem para o mundo, né, para que isso nunca mais aconteça de novo. E ele morreu nos anos 80. Ele casou de novo com uma mulher que também era sobrevivente do Holocausto. E a mensagem da Anne tá aqui, né, para todo mundo, né, tipo, que para que isso nunca mais aconteça. Mas a gente tá vivendo tempos muito extremos de muito ódio, né, e muita gente reacionária. Então, fica a dica do Diário de Anne Frank. Eu acho que esse livro devia ser obrigatório nas escolas, sabe? Tipo... e outra coisa que a gente vê assim, ó, não, como naquela época eles enterravam as pessoas em valas comuns, não tem assim o túmulo da Anne Frank, né? Só tem esse túmulo simbólico da Anne e da Margot com as datas aí que serve como memorial, né? Mas os corpos nunca foram recuperados, mas quiseram enterrado em valas, né, comuns assim. Então, daí fica assim aquela pergunta, né? A Anne queria ser jornalista, escritora. Quem seria a Anne Frank se ela pudesse ter sobrevivido? Roubaram o futuro dela. Agora ela seria uma senhora de 90 anos, mas teria vivido uma vida toda. Tipo, roubaram o futuro dela, a gente nunca vai saber. Mas ela, né? Quem que seria a Anne Frank hoje? Talvez uma grande escritora. Bom, então é isso. Fica a dica, vou mostrar bem ligeirinho que eu tô ainda lendo, tô quase terminando a Frida. Quase terminando. Então é isso, espero que não tenha ficado muito longo. Leia Anne Frank, né? Tchau.